Glória a Deus, eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero saudar a você que está aí em casa através da rede social também com a paz do Senhor. Sou grato a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que Deus nos concede nessa manhã de estar juntos, aprendendo da poderosa palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos os irmãos, tantos que estão aqui na igreja presencial, como a você que está através aí da rede social, para que a gente possa fazer a leitura do texto básico desta lição, né? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 ao verso 9. Os irmãos que estão aqui podem ficar sentados mesmo, né? Para a gente fazer essa leitura. Você que está aí do outro lado, é muito importante que você também abra sua Bíblia, leia sua Bíblia e acompanhe aqui para que você também veja se o que está sendo aqui ensinado ou ministrado é o que você tem aí na sua Bíblia. É importante, irmãos, que a gente analise a palavra do Senhor e aquilo que a gente está escutando nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz assim a poderosa palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o texto básico da nossa lição no capítulo 2 de 1 Coríntios, que assim a gente vai aprender. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você e para você que está aí em casa, não é? Você tem agradecido a Deus pela igreja? Você tem agradecido a Deus, não é o templo, eu estou falando igreja, é os membros. Você tem agradecido a Deus pela vida de cada um que faz parte do seu ministério? Você tem agradecido? Esse é o nosso tema, gratidão a Deus pela igreja. Quando a gente fala de gratidão a Deus pela igreja, não é gratidão a Deus pelo templo, pelas paredes, ou levando para Corinto pelas sinagogas. Paulo não está dando graças a Deus pelas sinagogas. Paulo está dando graças a Deus, gratidão, sendo grato a Deus pela vida da igreja, daqueles que, através da mensagem de Cristo, eles se converteram, acreditaram na poderosa palavra de Deus e assim voltaram sua mente, seu coração, seu espírito, sua alma voltou para Cristo. Você que está aí através da rede social, comente, irmãos, mande aí a sua pergunta, porque na medida do possível a gente vai assim respondendo aos irmãos. Então vá mandando suas perguntas ao termo que vai sendo ministrado aqui, vá mandando, porque aqui tem uns irmãos aqui que também estão nos acompanhando e assim ele pode estar nos mostrando, né, irmão? Que eu não vou prestar muita atenção, vou prestar atenção aqui na leitura, no ensinamento. Mas manda a sua pergunta, manda a sua dúvida aqui, que nosso diácono Homero está aqui afiado, aqui, ó, pronto para responder a você, né? O que você precisar lhe auxiliar, né, irmãos? E assim vamos dar o início ao nosso primeiro ponto. Você está com a Bíblia aberta? Isso, irmão, senta aí no sofá,
convida aí seu esposo, seus filhos, que Deus tem algo a falar com você nesta manhã. Veja aí o seu primeiro ponto. A você que não tem a revista, que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Vamos assim fazer a leitura. Primeiro ponto, a igreja que Paulo saúda. Paulo chamado, veja, Paulo, ele está aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele está mostrando a sua credencial a todos os irmãos de Corinto, porque já como estava a igreja desarrumada, então Paulo aqui ele vai mostrar a sua credencial, porque tinha muitos judaizantes, aqueles mestres ali, não dando crédito ao apostolado de Paulo, não dando crédito no que Paulo pregava no Evangelho de Cristo. É por isso que no versículo 1, Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus, irmãos. Veja quando ele começa a carta. Paulo chamado pela vontade de Deus. Ele está dizendo, eu não estou pregando por minha própria vontade. Eu fui chamado por Deus. Mas para que Paulo foi chamado por Deus? Continue a leitura. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmãos. Então, Paulo aqui, antes de começar a exortar a igreja, ele primeiro mostra a sua credencial, Paulo diz assim, eu estou aqui não por minha vontade, mas fui chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Veja que entrada maravilhosa. Veja como Paulo ele começa a saudar a igreja de Corinto, E no decorrer do versículo diz, e o irmão Sóstenes, irmãos, tem muita gente que não entende, mas se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo 17, você vai ver que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estava pregando em Corinto. E quando ele apresenta em Corinto Jesus Cristo, alguns judeus pega Paulo e leva Paulo, aleluia, vamos aqui abrir, para a gente ver aqui, 18. Pega Paulo e leva Paulo para um homem chamado Gálio, que era o precursor da Acaia. Então alguns judeus levam eles até Gálio. Mas quando chega lá, Gálio pergunta, se tivesse algum crime, alguma injustiça, ou alguma coisa mais grave, eu julgaria, mas se não há razão para esses crimes, então vocês mesmos que julguem eles falando para os judeus. E o que acontece? O irmão Sóstenes, que está junto com Paulo lá, é pego pelos judeus e ele leva uma pisa, irmãos. Os judeus começam a bater neles ali, Porque a gente vê aqui, no capítulo 1, versículo 1, o irmão Sóstenes no final, e a gente não entende porque esse nome está aqui, mas esse irmão aqui também, ele foi chamado pela vontade de Deus, também para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, para ser um servo de Deus e levar a mensagem. Ele era um principal da sinagoga, irmãos. Ao dirigir a igreja de Corinto, Paulo destacou algumas de suas características, observada ao ponto de vista divino. A gente vai ver agora o versículo 2, o subponto do primeiro ponto da nossa lição. Paulo, ele se refere a uma igreja de Deus. No versículo 2 você vê Paulo dizendo, a igreja de Deus. Ao designar assim aquela igreja, Paulo preparava os seus leitores para o tema que adiante desenvolveria, ou seja, Paulo agora aqui, ele está preparando a igreja de Corinto para o tema que ele vai introduzir no versículo 10 em diante. Paulo agora, veja que Paulo, irmãos, comigo mesmo eu falo que ele é terrível, irmãos, porque ele começa introduzindo o nome de Deus, depois o nome de Jesus, e agora ele vai chamar a atenção, preparar eles para o que ele tinha preparado lá no versículo 10. Porque, irmãos, quando Paulo prega lá em 1 Coríntios 18, alguns irmãos de Corinto, eles se convertem, ele abre o coração para Deus, ele está com o coração sedento. Mas aqui, quando Paulo escreve essa carta,
aqui a igreja de Corinto estava bagunçada, irmãos. Então Paulo, ele não podia reivindicar por direito a igreja. Paulo, ele não podia chegar lá e dizer, não, foi eu que preguei aqui, não. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode reivindicar a posse de uma igreja verdadeiramente, né? Porque a propriedade da igreja é de Deus, não era de Paulo. A propriedade da igreja era de Deus. Por isso que Paulo, no versículo 2, ele diz, a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é uma instituição divina, irmãos, que foi estabelecida por Deus e lhe pertence. É um instrumento de Deus. O meio dele agir no mundo é o meio de Deus agir no mundo. E o mundo pode menosprezá-la, escarnecê-la, difamá-la, mas foi no céu que ela teve sua origem. A igreja é imortal, seu destino é glorioso, em sua luz todas as nações se alegram, e um dia, irmãos, vamos se alegrar junto com Cristo. É por isso que Paulo, ele começa dizendo, a igreja de Deus. Ele está dizendo que a igreja não é dele, ele só foi chamado por Deus, né, para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, que teve encontro com Paulo, irmãos. E Paulo aqui, ele começa a preparar a igreja. Paulo, ele começa agora a chamar a atenção daqueles que se desviaram. Veja que é uma forma que Paulo, ele chama a atenção. Paulo diz, é uma igreja de Deus, no versículo 2 de 1 Coríntios, você vê logo no comecinho. O segundo subponto diz assim, uma igreja em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Corinto, irmãos, era uma cidade a qual Paulo fez a sua segunda viagem missionária para pregar a palavra, levar o ídolo. Corinto era uma principal da cidade da Grécia, a antiga Caia. Estava localizado em estreito estimo entre os mares Ageu e Adriático. Era uma cidade portuária. O que é que significa uma cidade portuária? Era uma cidade, irmãos, que lá existia um porto e era uma cidade de muito comércio, ou seja, entrava gente, saía gente constantemente, porque era uma cidade ali que tinha muitos estrangeiros, vinha estrangeiro, saía mercadoria, né? Trazia mercadoria, saía, e assim era uma cidade de via dupla. Era uma cidade que tanto saía como entrava. Então o fluxo de pessoas na cidade de Corinto era grande, irmãos. Porque a cidade de Corinto era um centro comercial, não é? Era um centro comercial, tanto entrava, vamos dizer, alimentos, como saía alimentos, exportação e exportação. Então Paulo viu isso aí, e ali ele, com a sabedoria divina, implantou a igreja lá. Porque ele viu que se ele implanta a igreja num local assim, tanto o evangelho era pregado na cidade, como aqueles que vinham, os peregrinos que vinham, aquelas pessoas que vinham ali, não é? Tantos ele pregava para as pessoas, como o evangelho saía de lá, e era pregado e espalhado para todo o mundo, irmãos. Lá na cidade de Corinto, tinha várias classes de pessoas de vários lugares, entre elas gregos, judeus, romanos e orientais, irmãos. Então a gente entende que a cidade de Corinto era uma cidade bastante imensa, era uma cidade que tinha bastante pessoas, fluxo de pessoas todos os dias. Então aí a estratégia que o Espírito Santo deu a Paulo para estabelecer essa igreja de Corinto lá. Lá na cidade de Corinto havia também teatros, que havia capacidade para cerca de 20.000 pessoas, irmãos. Então veja que a cidade não era pequena. Veja que a estratégia, o que Deus colocou no coração de Paulo, não era coisa pequena estabelecer a igreja de Corinto lá. Mas só que lá não se converteu todos os irmãos de Corinto não, viu? Porque eu acho que às vezes os irmãos entendem, algumas pessoas entendem que ao Paulo deixar a igreja em Corinto, toda a população de Corinto se converteu. Claro que não, irmãos. Lá existiam muitos pagãos,
Era uma idolatria terrível naquela cidade. Nem todos ali voltaram o coração para Cristo, irmãos. Na cidade de Corinto também se tinha jogos atléticos, não é? Jogos olímpicos daquela época, né, irmão? Então era uma cidade que chamava muito a atenção de quem passava. E eu fico pensando, irmão, se alguém vinha passando lá por volta da cidade de Corinto, né? Imagine se ele soubesse que lá existiam jogos atléticos, né, daqueles tempos, jogos olímpicos, ele tinha a curiosidade de ir lá, então ele ia lá. Porque era uma cidade bastante movimentada, era uma cidade que chamava muito a atenção, irmãos. Na cidade de Corinto também existia uma deusa chamada Afrodite. Era uma deusa que eles reverenciavam, Afrodite. Não só Afrodite, mas ela estava lá com suas 1000 prostitutas cultuais. Veja que uma cidade portuária bastante movimentada, e nessa cidade há uma deusa chamada Afrodite, e com ela 1000 prostitutas, irmãos. Aí era que chamava a atenção dos homens. Aí era que chamava a atenção de todos ali. Creio eu que todos que ali passavam, quando pensavam nas prostitutas, paravam, irmãos. Mesmo que ele não fosse lá fazer nada, mas eles que tinham lá bater o cartão. Por quê? Porque o coração do homem é inclinado para a prostituição. O coração do homem é inclinado para a maldade. O coração do homem é inclinado para tudo aquilo que você imaginar que não presta, o seu coração que está me assistindo irmão, inclinado, tudo para a maldade. Então a igreja de Corinto tinha tudo para chamar a atenção e uma estratégia muito maravilhosa de que Paulo ia implantar lá, irmãos. Então a gente já entende que a igreja de Corinto era bastante habitada. Pronto, para que você entenda. A igreja de Corinto ela era uma igreja bastante habitada. Como entrava pessoas, saía pessoas, né? A cidade de Corinto era bastante habitada. Como entrava pessoas, saía pessoas, né? Chegava embarcações, saía embarcações, tanto pelo mar, também como a cavalo, por estradas, viu, irmãos? Então a cidade de Corinto era bastante habitada. Louvado seja Deus. E Paulo, ele continua: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Vamos para o terceiro subponto do primeiro ponto. Vá acompanhando aí, irmão. Se tiver alguma dúvida, levanta o braço, certo? Para que a gente possa responder na medida do possível. A você que está aí através da rede social também, se tiver alguma dúvida, vá aí mandando aí a sua perguntinha, para que a gente assim possa responder para a honra e glória do nome do Senhor. E Paulo responde: a igreja de santificados em Cristo Jesus. Isso aí está no versículo 2 ainda, viu, irmãos? A igreja de Deus está em Corinto aos santificados. Porque Paulo ele destaca isso, os santificados. Alguém pode me dizer? Porque Paulo destaca, né? Uma igreja de santificados em Cristo. Pode falar, Mariaco. Por quê? Por quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui? Estamos aqui? Nosso diácono Homero aqui, ele vai responder para você que está em casa, para todos que estão aqui, porque Paulo, no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Corinto, ele diz que a igreja de Corinto, aos santos, são santificados, irmãos. Por quê? Louvado seja Deus. Você não vai conseguir ver ele não, mas vai escutar a voz dele. Fica aí atento, viu? Aprenda aí. Vamos lá. Aos santificados em Cristo Jesus, porque como o nosso presbítero Valdemir acabou de falar, que é uma cidade cheia de problemas, que tem ali suas 1000 prostitutas ali de Afrodite ali, e isso aí leva o homem o quê? Ao pecado, ao declínio, né, que já vem da natureza humana, e a partir do momento que aquela igreja ali se converteu, começaram o quê? Se santificar em Cristo Jesus. Nós somos santos em Cristo Jesus, não somos santos no nosso próprio mérito, mas assim, Cristo Jesus é quem nos santifica. Sim, mas como somos santificados?
através da morte de Jesus na cruz do Calvário, confessando Ele como Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi que os crentes de Corinto, irmão, foram santificados quando eles confessaram Jesus. Quando eles confessaram Jesus, o único suficiente Salvador da vida deles, aí eles foram santificados, irmãos. Paulo pregou, eles confessam e agora eles são santificados. Mas para que eles foram santificados? Vamos lá, meu presbítero Paulo. Pode falar. Rapidinho, que o tempo aqui é... Para que somos santificados? Eles foram santificados para se ver assim, como se fosse uma luz, né? Naquela cidade, para santificar outros, né? Ali através do Evangelho de Cristo. Isso. Eles foram santificados para a posse e uso de Deus, irmão. Eles confessam, Paulo prega, eles confessam, eles são santificados. Mas tudo tem um porquê. É ou não? Sim ou não? A Bíblia tudo tem um porquê. Nada na Bíblia aqui não tem um porquê. Tudo tem porquê. Mas por que ele foi santificado? Para a posse e uso de Deus. Para ser instrumento de Deus. Entendeu? E tal experiência só é possível ainda hoje. Ainda hoje. Só somos santificados em Cristo quando a gente confessa. A gente tem que confessar diante dos homens para que Cristo confesse nós diante do Pai. Aí somos santificados. Vamos para o quarto subponto. A igreja diz chamados para ser santos. No versículo 2 ainda. Chamados para ser santo. Enquanto a expressão anterior indica posição em Cristo, chamados para ser santo quer dizer o quê? E o caráter, irmão, dos crentes, os caráter dos santos, né? Eles foram santificados porque confessaram. Aí agora eles foram chamados para ser agora santo, mudar o caráter, mudar os pensamentos, mudar as práticas, não adorar mais a Deus Afrodite, não se prostituir com as suas prostitutas, não comer mais as coisas sacrificadas a ídolos, não ter mais divisões, não duvidar da ressurreição de Cristo, não dizer que pode se prostituir o corpo, entendeu? Eles foram chamados agora para mudar o seu caráter, para ser santos. Santo quer dizer mudar o caráter, mudar de pensamento, mudar de práticas erradas, mudar de atitudes, muda tudo, irmãos. Por quê? Porque uma vez eles foram santificados, se acreditou na pregação do Evangelho, foi santificado, tem que agora mudar tudo. Porque se dizer que foi santificado e não mudar as práticas, não mudar um pensamento, então ele está sendo convencido que o Evangelho é o melhor caminho, mas não convertido pela poderosa palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Amém? Entenderam até aí? Vamos lá, viu? Quinto subponto. A igreja de todos os que em todo lugar, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo dá a entender aos coríntios que os santos não está limitado a determinados lugares, não é? Os coríntios precisavam aprender noções de unidade e ensino igualmente útil a nós, pois muitas vezes limitamos a extensão da igreja à nossa comunidade, em nossa denominação. Veja, Paulo, ele diz que, vamos lá, todos os que em todo lugar invocam, ou seja, em todo lugar aquele que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esses são santificados e são chamados para ser santos. Não só era a igreja de Corinto. Paulo está mostrando a ele aqui a unidade dos irmãos em todos os lugares e não só na igreja de Corinto. Veja que Paulo explica tudo bem direitinho, irmão, a eles. Paulo, ele sai detalhando ponto por ponto. Não só vocês é santo não.
Não só vocês, mas é em toda parte, em todo lugar que glorifica e exalta o nome do Senhor, esses também são santificados e também são santos, convidados para mudar caráter, mudar atitude, mudar os pensamentos, mudar toda a sua vida, irmãos. Louvado seja Deus, grande, santo, poderoso é o Senhor. E vamos lá. Sexto subponto, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, viu? Sexto subponto. Paulo dá uma saudação à igreja. Embora a saudação epístola obedeça à fórmula convencional grega e hebraica, você vê que tudo que Paulo, meu irmão, tudo que Paulo, ele faz aqui não foge nada nem da cultura dele. Ele chama atenção até na sua saudação, irmãos. Não tem como aqui, não é, você dizer uma controvérsia sobre as cartas de Paulo. Veja, Paulo ele fala na fórmula grega e hebraica, devido à inclusão das palavras com que os gregos e os judeus se saudavam. Graça, charis e a paz, shalom. O seu conteúdo é cristão. Por que Paulo acrescenta a origem de onde elas emanam? As duas podem ser do pai e do filho. Veja aí. Paulo ele usa a cultura deles mesmos e sauda eles com a cultura deles lá. A graça é a fonte de toda a bênção que Deus dispensa aos seus. Veja, a graça é o que nós temos. É a fonte de toda a bênção que Deus dispensa aos seus. Tanto a graça natural como a graça divina, irmãos. O pastor já pregou isso aqui. O que é graça natural? Presbítero Paulo. Graça natural. Dê um ponto, um significado só. A graça natural é isso que nós alcançamos, né? No dia a dia, né? Fazemos alguma coisa através da graça, né? Nosso trabalho, em casa, aonde nós se encontramos assim, né? Nós alcançamos a graça natural, né? Deus dá a experiência a nós para nós realizarmos o que nós queremos fazer. Amém. A graça natural, irmãos, você é o quê? Motorista, pronto, é a graça natural. Deus te deu a sabedoria para você exercer, não é? Esse exercício aí de motorista. Isso é uma graça natural. O sol, a chuva, vem para todos, irmãos. Mas a graça divina é totalmente diferente, né? A paz é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Ou seja, se não tem graça, ele tem uma paz fingida, né? Procura paz, vamos lá, procura paz em final de semana, vamos lá beber, procurar paz. Procurar a paz e não tem paz. Eu vou lá para minha fazenda lá, aqueles que entenderam, vai lá para a fazenda. Mas só que ele vai para a fazenda, mas a preocupação vai atrás dele, e o pensamento. Está sem paz, irmãos. Por quê? A graça de Deus ainda não alcançou a sua vida. Agora veja no versículo 3, aí da sua Bíblia. Eu quero chamar a atenção aos irmãos para uma coisa. Versículo 3. Paulo, no versículo 1, ele começa dizendo que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Agora veja no versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo começa com o pai e termina com o filho. No versículo 3, ele começa com o pai e também termina com o filho. Amém, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso é bom a gente entender, viu? Veja que toda a carta de Paulo ele começa com o pai e termina com o filho. Ou começa com o filho e termina com o pai. Mas sempre ele está anulando ele. Paulo sempre ele está tirando ele de fora. Ele está dizendo, é a graça de Deus, fui chamado por Deus para ser apóstolo. Certo? E quando ele termina, ele diz, a graça e paz da parte de Deus, porque ele não disse da parte de Paulo? Porque Paulo entende que ele aqui não é nada. É só um instrumento. Pode falar, Madiacão. Quando eu sei na Bíblia que ou Paulo, quem seja que esteja falando aí, fala Deus. Se ele está falando Deus Pai ou Deus Filho. Paulo, ele atribui Deus, né? Às vezes ele diz, Deus Pai. Veja, quando Paulo está falando Deus Pai, ele está falando de quem? Aí aqui, veja, vou dar a comparação aqui. Chamado pela vontade de Deus. Ele está atribuindo a quem? Deus Pai, certo? Para ser apóstolo de Jesus Cristo, Deus Filho. Paulo, ele é bem direto, né? Ele aqui, ele não...
Nosso pastor Fagner, agora vem pimenta. Viu, Jéssica? Meus irmãos, só acrescentando aqui ao que os irmãos já comentaram sobre a questão de Deus Pai e Deus Filho, porque Paulo, né, acrescentando o que nosso presbítero já explicou, quando aparece a expressão Deus na Bíblia, refere-se então ao Filho, ao Espírito Santo, no caso, né, Deus refere-se a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando a expressão é usada Deus Pai, está se referindo somente ao Pai. Quando se refere a Deus Filho ou a Jesus Cristo, refere somente ao Filho. E quando se refere ao Espírito Santo, refere-se somente ao Espírito Santo. Então, às vezes, usa essa expressão para designar suas funções na Trindade. Só isso. Amém. Louvado seja Deus. Então, Paulo, no versículo 3, ele dá graça, né? Ele dá graças a Deus, ou seja, ele é grato a Deus pela vida dos irmãos que está em Corinto. Vamos agora para o segundo ponto. Se eu estiver falando muito rápido, diga, viu, irmão, porque a hora aqui é ouro. Louvado seja Deus. O segundo ponto a gente vai ver no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. Certo? Versículo 4 ao versículo 7. O Senhor diz assim, no versículo 4: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo, ele atribui graça, ele é grato a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dos irmãos em Corinto, né? E também por todas as bênçãos espirituais que a igreja de Corinto havia recebido. A graça encontra-se em Cristo somente por seu intermédio e é concedida aos filhos de Deus. Por meio da graça, somos salvos, sustentados a carreira cristã e capacitados para o ministério. Ou seja, Paulo pregou lá em Corinto, na cidade. Alguns voltaram o seu coração, confessaram. Jesus o santifica, chama agora eles para ser santo e agora derrama as bênçãos espirituais, capacitando eles para pregar a palavra e desfrutar das bênçãos de Deus, irmãos. Veja que maravilha. Deus é lindo, irmãos. Ele faz tudo na nossa vida. Tudo. Ele santifica, Ele chama para fora, Ele derrama a graça divina nas nossas vidas, nos capacitando, dando dons espirituais e capacitando a sua igreja para exercer o ofício que é pregar a sua palavra e desfrutar dos seus dons espirituais. Louvado seja Deus. Me dá vontade de rir, irmão, não se preocupe não. Porque quando eu estou rindo assim, é porque eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a presença do Eterno, aí eu fico assim, eu querendo rir. Louvado seja Deus. No versículo 5, Paulo diz, primeiro subponto, segundo ponto, enriquecidos na palavra. Você vai ver que lá no versículo 5 diz, porque em tudo foste enriquecidos. Os crentes de Corinto receberam a palavra e sendo dotados da capacidade de transmiti-la, havia se tornado eloquente em fazê-lo. Talvez Paulo tivesse em mente alguns crentes em especial que se destacavam pela ousadia e coragem de comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Outro ponto importante. Então, também temos que perceber que a igreja de Corinto estava aquela divisão, mas nem todos estavam, né, irmãos? Vamos ser também, nem todos estavam ali. Então, Paulo provavelmente atribui esse enriquecidos na palavra àqueles que fielmente permaneceram pregando, aqueles que fielmente estavam ali, em todos os lugares pregando e convidando aos outros a se arrependerem das suas práticas erradas. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 5, porque em tudo foste enriquecido. Veja, quando diz tudo, é tudo que vem de Deus, irmãos. Eles foram enriquecidos em quê? Em santificados, foram santos, Eles foram capacitados para pregar a palavra e agora foram enriquecidos com a poderosa palavra para serem fiel a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos foram enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos aqui para o segundo ponto, o segundo subponto. Enriquecidos no conhecimento. Os coríntios eram capazes de aprender as verdades espirituais que
o próprio apóstolo lhes ensinava. No que se refere ao conhecimento, a igreja como corpo tem acesso em toda sabedoria, percepção, discernimento da verdade que necessita. Não precisa de gurus especial para recebê-lo. Ou seja, a igreja foram enriquecidas no conhecimento, porque na medida que Paulo ele vai pregando e ensinando a eles, eles vão recebendo o quê? Sabedoria. A sabedoria, muitos pensam que é Deus abrir o céu, mandar lá de cima o poder, sua graça divina e abrir a nossa mente aqui de uma maneira esplêndida. Deus faz isso? Faz. Mas nem todas as vezes. Veja que Paulo, ele prega e eles recebem o quê? Sabedoria. E sabedoria significa também o quê? Discernimento. Porque se você tem a sabedoria da palavra de Deus, quando você olha alguém praticando fora da palavra de Deus, você está discernindo que aquela pessoa está fazendo coisas ao contrário da palavra de Deus. Então você está sendo o quê? Sábio, recebeu o quê? Sabedoria. É assim ou não é? O Diácono Homero. É quase assim. Então explique aí melhor, vá. Porque às vezes, né? Podemos não ter o discernimento e achar que estamos sendo discernidos, estamos com discernimento sem ser, e às vezes fazer um pré-julgamento. Pode acontecer isso? Sim, veja, a natureza humana ela tem tendência para julgar, mas aqui em Corinto eles estão recebendo a sabedoria através da palavra, entendeu? Então aqui quando ele recebe a sabedoria através da palavra, como é que ele vai julgar fora da palavra? Pode. Não pode? Ou pode? Não. Não? Assim, veja, deixa eu explicar. É uma pergunta só que eu estou fazendo. Não, então eu vou responder, veja. Eles estão recebendo o que de Paulo? O que? Vamos lá. O que? Vou explicar aqui para os irmãos. O que? O que eles estão recebendo de Paulo? Palavra, conhecimento. Isso. Eles estão recebendo o quê? A palavra. Aí eles estão sendo enriquecidos em quê? Na palavra, no conhecimento. No conhecimento de Deus. Isso. Certo? Então, automaticamente estão recebendo o quê? Sabedoria através da sua palavra. Hoje a gente tem um discernimento terrível de julgar os outros por causa da nossa natureza caída. Lá também ele tinha. Podemos cair nesse erro, mas dificilmente, se você estiver focado na palavra, você vai errar. Isso aí, a resposta é que eu iria escutar do Senhor. Dificilmente, se você estiver focado no discernimento da palavra, você vai errar. Não dizendo que não possa errar, né? Porque o profeta Natan disse o que é Davi? Faz o templo, Davi. Samuel, quando viu lá para o irmão de Davi, disse o quê? Esse aí é um bonito demais, esse aí vai ser. Quer dizer, eram o quê? Homens de Deus, usados por Deus, entendeu? E eles erraram. Mas dificilmente acontecia. Veja quantos erros Natan cometeu sobre Samuel. Por quê? Porque eram focados na palavra de Deus. Presbítero Paulo. Amém, irmãos? Você que está em casa, interagimos, faça a sua pergunta. Queridos irmãos, a palavra do conhecimento aqui que o irmão Valdemir está falando é como se fosse uma cédula, né? O homem mais sábio do mundo disse que para ensinar uma pessoa da cédula falsa, tem que primeiro apresentar a cédula verdadeira, que é para quando ele identificar todinha a cédula verdadeira, aí ele vai ter um conhecimento sobre a falsa, vai facilmente identificar a falsa. Foi isso que Deus disse. Deus disse através de Moisés, ensina o menino no caminho na qual ele deve andar, né? Ou seja, quando a gente é ensinado a verdade, aqui que nem o apóstolo Paulo está fazendo, dificilmente eles iam entrar no caminho errado, ou seja, eles iam saber, que nem o irmão Valdemir falou, discernir o certo e o errado, porque eles tinham ensinado primeiro, o apóstolo Paulo tinha ensinado primeiro a palavra do conhecimento, eles estavam prontos, né? Louvado Foi bem seja colocada a palavra do irmão Valdemir. Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meu auxiliar. Rapidinho. Pai do Senhor a todos. Amém. Ô, abençoado. Eu estava pegando um pouquinho do gancho aí. Paulo, tudo bem, Paulo falava através do Espírito Santo para a sua igreja.
Mas a igreja é falha. A igreja é com pessoas que questionavam. Acredito eu que tinha muitos ali que questionavam. Será que isso é Deus mesmo falando através de Paulo? Porque se a gente vê a igreja de Coríntios, é uma igreja que tinha bastante divisões. Tinha divisões. Então, nem 100% daquela igreja acreditava no que estava sendo pregado. Isso, Alguns tinham dúvida. com certeza. Mas Paulo falava através do Espírito Santo. Isso. Uns acreditavam, sim, fielmente, sim, que era o próprio Deus falando através dele. Mas outros não. É por isso, meu auxiliar Alexandre, que Paulo, quando ele vai começar, veja como ele começa. Paulo, chamado por quem? Por Deus para ser o quê? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para essas pessoas que estão tentando anular o seu apostolado, ou as suas verdades que ele vai pregar. É como eu falei, a igreja de Corinto, não toda ela se corrompeu, não. Toda ela de pastor, presbítero, diácono, tudo, acabou com tudo, não. Entendeu? E vinha as dúvidas também, muitas pessoas criticavam. Por quê? Porque vê onde ele estava, na idolatria, a deusa estava lá, eram muitas pessoas idólatras, uma cidade idólatra, uma cidade impura. Então tinha muitas coisas erradas lá. Entendeu? Irmãos, só para a gente fechar esse assunto aí, para a gente prosseguir por causa do tempo, né? Mas, acrescentando aqui a tudo que os irmãos já falaram acerca do que Paulo, né, ele fala no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos. É importante a gente frisar, né, que Paulo está orientando os irmãos e Paulo está dando graças a Deus pela vida deles, porque eles receberam a palavra. Quando Paulo pregou, eles receberam a mensagem de bom grado, embora alguns, como já foi falado, ficou em dúvida do apostolado de Paulo, por isso que Paulo vai fazer também uma defesa do seu apostolado. Ele já começa dando alguns indícios e lá na frente vai fazer também uma defesa do seu apostolado. E Paulo está aqui lembrando para os irmãos dos privilégios que eles alcançaram em Cristo. Vocês foram enriquecidos. Em quê? Em toda palavra, em todo conhecimento. Eu tenho notícia de vós, de que o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, ou seja, há evidências de que vocês realmente se converteram. Agora, qual era o problema de Corinto? Era que os irmãos não estavam sabendo usar a sabedoria, não estavam sabendo usar o conhecimento, não estavam sabendo usar os dons espirituais. Veja que Paulo não condena o dom espiritual que eles haviam recebido, nem a palavra de sabedoria que eles haviam recebido. E Paulo até chega a dizer, dom nenhum falta em vocês. O problema de vocês é não saber usar. É como se pegasse uma arma muito potente e colocasse na mão de uma criança. Ele saísse, então, usando mal aquela arma e terminando, então, matando outras pessoas ou prejudicando as pessoas, porque uma arma potente foi dada nas mãos de pessoas que não sabem usar usar com sabedoria, usar o conhecimento, usar os dons espirituais. Então a gente vai ver que Paulo fala no verso 7, né, de maneira que nenhum dom vos falta. Ou seja, eles estavam enriquecidos de tudo, era uma igreja abastecida de tudo, mas não sabia usar aquilo que havia recebido de Deus. Paulo então está frisando isso, lembrando a eles isso. Gente, presta atenção, quem são vocês? Vocês são ricos, Deus enriqueceu vocês em tudo, Deus deu para vocês sabedoria, conhecimento, Deus deu para vocês o testemunho, a notícia de que vocês realmente são de Jesus, são santos. Paulo reconhece a posição deles em Cristo, vocês são santificados. Paulo reconhece, inclusive, que eles são separados para Deus, vocês são santos, mas vocês precisam saber usar o dom que Deus deu para vocês. E por isso que Paulo vai falar até do culto dele. O culto era uma bagunça. Paulo disse assim, gente, cultue com decência e ordem. Entendeu? Não tem problema vocês usar o dom, mas com decência. Entendeu? O mau uso. Louvado seja Deus, é isso aí mesmo, né? Foram todos confirmados pelos dons de Cristo e capacitados por meio dos dons. Vamos agora para o terceiro ponto. A gente aí já encaminhar para o final, para a honra e glória do nome do Senhor. Versículo 8 e versículo 9. Os crentes de Corinto aguardavam a revelação de Jesus Cristo, que significa a sua volta para buscar os seus santos ao arrebatamento da igreja. Até que o Senhor volte, ele confirmará, tornará firmes os seus seguidores, de modo que se tornem irrepreensíveis para aquele dia,
Irrepreensível significa sem culpa, no sentido de que Deus conserva o seu povo livre de qualquer acusação, seja de homens ou de Satanás, pois já fomos justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, a qual também vos confirmará até o fim, ou seja, Deus, ele dá a condição de permanecermos firmes, né, irmão? Até o final, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Porque quem é o nosso advogado? Nosso advogado é Jesus, né? Tanto a acusação do inimigo de nossas almas, como a acusação de homens, não faz efeito nenhum, porque fomos justificados por Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. E vamos aqui. Até lá, a fidelidade de Deus sustentará o seu povo. Note-se mais uma vez que a gratidão de Paulo se refere ao que Deus fará e não aquilo que os coríntios têm feito. A fidelidade de Deus era a base do otimismo de Paulo em relação à igreja de Corinto. Ele que os havia chamado à comunhão de seu Filho, os conservaria firmes até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus, Deus é que nos dá, irmãos, não é que nos dá a fidelidade a Ele. Veja, a gente não tem nada, irmãos. Aí tudo vem de Deus, a fidelidade vem de Deus, o amor vem de Deus, a graça vem de Deus, não é? A proteção vem de Deus, o desejo de adorar Ele vem dele. Então, Ele que nos permanece firme até a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos aqui para a conclusão. Paulo, ele termina no versículo 9, dizendo assim, ó: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se os irmãos, eu convido os irmãos em casa, cada um meditar do verso 1 ao verso 9, veja quantas vezes Paulo fala de Deus e de Jesus Cristo. Ele dando graça. Ele sauda e depois ele dá graça aos irmãos. Veja quantas vezes ele fala de Deus e de Jesus. Deus, começa e termina, começa e termina, começa e termina. Paulo não atribui nada a ele, irmão, porque ele também não é digno de honra e de nada. Não é? Vamos para a conclusão. Muitas vezes perdemos a noção de que a igreja é uma comunidade de pecadores, são cristãos, mais ainda portadores de natureza carnal. Se, entretanto, desviarmos o foco das pessoas que acompanham e colocarmos na obra que Deus realizou na vida delas, por meio de Cristo, nosso conceito muda. Então, assim como o apóstolo Paulo, encontraremos motivos para dar graças a Deus pela igreja a quem pertencemos, irmãos. Veja que conclusão. Paulo, a conclusão aqui da revista diz que se nós tirarmos o foco dos irmãos, porque os irmãos são pecadores, os irmãos são falhos, se começar a tirar o foco dos irmãos, aí a gente vai começar a dar graças a Deus pela igreja do Senhor, ou seja, graças a Deus pela vida de todos os irmãos. Você que está aí através da rede social, você dá graças a Deus pela igreja do Senhor. Você agradece a Deus pela vida de cada um. Coloque o seu foco em Deus por meio de Cristo, para que o seu conceito comece a mudar a visão da igreja. Comece a olhar para a igreja com outros olhos. Aí assim você vai ser que nem Paulo. Você vai ter prazer em Cristo de pregar a palavra e buscar os perdidos, aquele que se afasta da presença do Senhor. Fiel é Deus, irmãos, pelo qual foste chamado à comunhão ao seu Filho Jesus Cristo. Paulo assim termina a sua ação de graças, preparando os irmãos para o versículo 10. Isso aqui era só uma introdução da carta, que é motivo aí para você sentar aí com os teólogos aí, passar uma semana só do versículo 1 ao 9, meditando na palavra de Deus. Amém, irmãos? Você que deseja aprender a poderosa palavra do Senhor, então leia a sua Bíblia, irmãos. Eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você, todos que aqui estão, e você que está aí nos escutando através da rede social. Seja influenciado pela Bíblia, irmãos.
Seja influenciado pela palavra de Deus. Não deixe-se ser influenciado por nenhum irmão ou qualquer outra pessoa, irmão, mas seja influenciado pela palavra de Deus. Amém? E assim a oportunidade já está com o nosso pastor Fagner, nosso pastor presidente, e agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos assim estar louvando com a nossa irmã Simone. Neste louvor a gente vai adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Queremos assim louvar a Deus por tudo quanto nós já aprendemos com esta lição do dia de hoje. Eu queria só chamar a sua atenção, irmãos, nosso presbítero, acerca daquilo que a gente estava falando, né? Porque você vai perceber uma coisa, viu? Daqui para frente você vai ver muito isso. Você vai entrar em choque quando estiver lendo 1 Coríntios na seguinte questão. Como essa igreja carnal tinha tanto dom espiritual? Sua mente vai ficar como pode? Como uma igreja briguenta, que tinha lá um rapaz que ficava com a mulher do pai, e Paulo chama de santos, de separados. Sua mente vai ficar em choque. Como é que Paulo diz que eles foram enriquecidos? Então, leia, veja esses paradoxos, procure resposta, ore, porque você vai ver que isso vai ser até estimulador, né, para a sua pesquisa, para seu estudo. Eu achei interessante o que o nosso autor colocou aqui. Veja no segundo ponto, a dádiva da sua graça. Lá no subponto 4, capacitados por meio dos dons. Lá no finalzinho do primeiro parágrafo, olha o que ele escreve. O apóstolo Paulo não podia elogiá-lo pelo uso devido e proveitoso dos dons espirituais. Ou seja, Paulo não poderia elogiar a igreja assim: parabéns, vocês são ótimos na utilização dos dons. Vocês são muito sábios na maneira de conduzir os dons. Não poderia fazer isso. Aí ele continua: mas somente por aquilo que o Senhor lhe havia concedido. Paulo então louva a Deus por aquilo que a igreja havia recebido, não o indivíduo em particular, mas a igreja de um modo geral, pela graça que ela havia recebido, mas não podia elogiá-lo pelo uso do dom, porque a maneira como eles usavam era uma maneira errada. Então, aqui vale lembrar, né, que às vezes o irmão é carnal, mas prega bem. Às vezes o irmão é briguento, mas louva bem. Às vezes o irmão é problemático. Ele só lembra do seu umbigo. Ele vem falando da ceia da época, cada um trazia seu prato, ele traz um prato grandão, recheado. O pobrezinho do irmão que veio e não trouxe nada, você não vai comer do meu não. Não, mas está no culto. Não, do meu não, eu vou comer o meu sozinho, do meu você não participa. Aí quem tinha muito comia de se fartar, e quem não tinha ficava com fome na igreja, no culto da ceia. Mas esses irmãos, na hora de profetizar, de revelar, olha, pensa numa igreja de fogo, né? Quem olhava para aquela igreja dizia assim: essa igreja é animada, viu? Crente marcha para um lado, profetiza do outro, o outro tem dom de sabedoria, dom de discernimento, variedade de línguas. Mas pense numa igreja problemática, porque e aí você vê que dons não está associado a caráter, viu? Dom não está associado ao caráter, não depende até porque os dons são graça de Deus, são presentes de Deus dado a cada um, e você pode ser elogiado pelo dom que tem, mas não pelo uso do dom que você recebeu. Então, cuidado. Pode ter pessoas que têm todos esses dons, mas têm um caráter duvidoso. O microfone para a nossa irmã Ana Paula ali. Então, eu sei que isso vai, a princípio, gerar aí algumas dúvidas, viu? Mas é importante que você leia com atenção, veja isso com atenção, porque essa carta, irmãos, com certeza vai ser de grande envergadura espiritual para a nossa vida. Nossa irmã Ana Paula. A paz do Senhor a todos. Pastor, falando aqui, veio na minha lembrança da associação de dons com espiritualidade, né? Muitas pessoas
por falar em línguas ou profetizar, já se acham salvas. Porém, a gente vai ver, e o entendimento de como a carta aos Coríntios é polêmica. E o povo de Deus precisa aprender para viver de verdade o evangelho, pastor. Obrigada. Porque se eles não entenderem isso, olha, e Paulo está corrigindo eles, se vocês não corrigirem isso, gente, vocês vai se dar mal. Veja que Paulo começa a corrigir. O camarada que tinha caso com a mulher do pai, ele afasta esse camarada da igreja. Considera ele um ímpio aí. Julga os de dentro. Paulo está dizendo, julga os de dentro. Vocês têm que julgar os de dentro. Meçam eles, né, com a palavra de Deus e vejam para corrigir eles. Porque, cuidado, às vezes uma pessoa tem muitos dons, mas não tem caráter. E no juízo final, o que vai ser aprovado não é pela quantidade de dons. Eu profetizei. Eu expulsei demônios. Eu operei maravilhas. Mas tu não tinha relacionamento comigo, não tinha intimidade comigo, não tinha caráter diante de mim. Apartai-vos. Então, cuidado, viu? Estuda esta carta porque vai ser muito rica aí para o nosso conhecimento. Eu acho que foi necessário eu acrescentar isso aqui para que os irmãos mergulhem nas próximas aí já pensando também nesses detalhes, viu?